Meus amigos, inicialmente desejo-lhes a paz de Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Como fazemos habitualmente, desejamos dizer-lhes que fundamentamos as nossas preleções em torno daquele formoso lema constante da segunda carta que Paulo endereçou aos Coríntios, ou seja, a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Atentemos para essas expressões paulinas. Onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Longe de nós, assim, a intenção de violentar-lhes a consciência, obrigando-a à aceitação daquilo que vamos expor. Até porque as coisas que expusermos serão naturalmente fruto de nossas buscas, de nossos contatos, do intercâmbio que vamos realizando permanentemente dentro do campo da vida, detendo conosco patrimônio de sabedoria e sentimento, que mais e mais se alarga, que mais e mais se robustece, que mais e mais se elastece à medida que, de etapa em etapa, de grau em grau, de faixa em faixa, vamos nos encaminhando para amplíssimos horizontes, refinando-nos cada vez mais nos transfundindo na luz. Sabedoria e sentimento, na prefiguração daquelas duas asas de que necessita o pássaro humano para desferir o seu voo em direção a horizontes mais distantes, rumo a céus mais altos. Nunca houve uma época em que se fizessem tão necessárias estas duas coisas, sabedoria e sentimento, quanto na época atual, em que notamos o aturdido homem moderno encaminhar-se cada vez para fora de si mesmo, fragmentando-se, estilhaçando-se, pulverizando-se em processos de ilusão. Na época atual em que a criatura se defronta com uma ciência sem consciência. Na época atual em que a criatura, por falta de uma diretriz íntima para a própria vida, se constitui lobo do próprio homem, dentro daquela expressão antiga dos romanos, homo homini lupus, homem, lobo do homem. Na época em que assistimos atormentados à existência da balística e dos teleguiados, podendo levar em poucos instantes a qualquer parte do mundo a dor, a miséria, a orfandade, a viuvez. Na época em que assistimos um materialismo sutil, penetrando devagarinho todos os departamentos das humanas atividades para prejudicar, para confundir, para atrapalhar. Esta é a época em que se faz imperiosa a existência da doutrina espírita em nosso íntimo, e não obstante as perturbações, as miserabilidades, as confusões que trazemos conosco, quais se fossem fantasmas inoportunos, confusões, perturbações que são a representação do nosso próprio passado extravagante, desajustado, do qual não logramos ainda apartar. Perturbações essas que estão presas em nós através de 1001 reflexos e associações, impedindo o nosso avanço a cada passo. Porque se observarmos a criatura, notamos que ela é uma bifaces de luz e sombras. Aquelas expressões de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 20 a 24, o homem velho e o homem novo, um ao outro preso,
quais se fossem o anjo ou a besta atrelados na intimidade do coração, que se lhe transforma numa arena e cada qual pretendendo a personalidade da criatura, toda ela para o seu próprio lado. Quem não sentiu esses tormentosos momentos de forças positivas e negativas, digladiando, lutando desesperadamente na intimidade do próprio ser? Quem não sentiu estes momentos pavorosos em que a percepção parece fugir para o nada? Quem não sentiu o baralhamento dessas qualidades passivas e ativas numa guerra tremenda, sutil, quase sempre, difícil de ser retratada por fora da criatura, porque ocorre no seu mundo interior? E ela, quando busca aquelas outras suas semelhantes, nota-as inteiramente impassíveis, como se estivessem lidando no mundo de fora. Impossível de observar estes combates gigantescos, ciclópicos, apavorantes, que eclodem de uma maneira raivosa e desesperada na intimidade da própria criatura. Dir-se-ia que nela deve ocorrer alguma coisa semelhante àquele fenômeno que se observa no norte do Brasil, entre o Amazonas e o Oceano Atlântico, o fenômeno das pororocas, que é justamente o batido violento e brutal do Amazonas contra o Oceano Atlântico. O grande rio querendo de qualquer maneira desembocar no imenso mar, e o mar resistindo-lhe obstinadamente os impulsos. E quando as duas forças igualmente grandes, enormes, se encontram, há um estouro, levantam-se ondas de 200, 300, 500 metros, e o ruído é ouvido a dezenas e dezenas de quilômetros além. É a pororoca. São os fenômenos da pororoca, o ruído brutal e terrível do Amazonas contra o Oceano Atlântico e vice-versa. Portas adentro da alma, da nossa própria alma, de quando em vez, costuma ocorrer um fenômeno das pororocas, que poderá ser retratado de maneira diferente. O Oceano Atlântico, no caso, seriam aquelas ondas que vêm como vagas e vagas de sabedoria e de amor, de paz e de esperança, de harmonia e de fé, fluindo do mais alto, cada vez mais, cada vez buscando o nosso entendimento, porque o amor divino lança a mão de todos os recursos e de todas as possibilidades para aliviar e para salvar, para buscar as necessidades da alma, numa cintilação de gênio, num espasmo de paixão, num anseio de amor. E o Amazonas seria, no caso, a prefiguração de milhares e de milhares e de milhões de impulsos que se sedimentaram, como que criando uma casca magnética na intimidade da criatura, resistindo. É o passado, obstinadamente não querendo, buscando as vias que sempre percorreu e que gostaria de percorrer mais uma vez, porque são as garantidoras vias do seu próprio existir. E quando as ondas de cima, do imenso mar espiritual, transparente, fino e bom, encontram-se com o caudaloso rio de nossas paixões e de nossos tormentos, explode-se de maneira gigantesca e imperiosa a pororoca no mundo espiritual de nós outros. É uma balbúrdia, um baralhamento, é um choque imensurável. A criatura, assistindo impassível por dentro de si mesmo o esbarro das duas forças, por alguns instantes poderá perder o seu sentido de controle, porque são realmente forças de baixo contra forças de cima. Espadanam-se as águas, confunde-se a água salgada com a água doce, há tumulto, há bulício, penetração de líquidos de diferentes composições químicas. E tende-se a guardar, quem sabe, numa dessas pororocas que ocorrem no mundo interior de nós mesmos, tende-se a guardar na sequência do tempo para que as águas se acomodem outra vez, a fim de que ela possa reunir as suas forças, retemperar os seus destinos, reformular os seus próprios ideais,
sopesando numa balança íntima aquilo que se lhe constituiu o estrago e o que as paixões deixaram no seu tropel, e as ondas de cima, que ela talvez não puder assimilar otimamente, muito bem, razoável, sofrivelmente ou mais ou menos. E nós somos o resultado permanente das ondas de cima contra as ondas de baixo. O nosso feitio, o nosso caráter, a nossa personalidade, nós mesmos, cristalizados em milhares e milhões de impulsos que nos falam da triste realidade que somos nós e que aparece, que transparece a cada instante. E as ondas do imenso mar, sempre convidativas, sempre nos acenando, vindo em nossa direção. Foi por causa disso mesmo que Omar Khayyam, no seu Rubaiyat, no canto 68, expressava-se desta forma: lanço minha alma ao espaço à procura de um bem sempiterno, e retorno o meu corpo a cada passo com um pouco de céu e de inferno. Céu e inferno, nós os possuímos ainda e por enquanto e durante muito tempo, até que consigamos, devagarinho, diluir as nossas sombras na glória da luz do Cristo. Uma revista de grande circulação, há alguns anos no Brasil, publicou uma reportagem singular e, desde a capa da revista, o texto era convidativo. Existia, ilustrando-a, duas mãos magras, místicas, justapostas, uma a implorarem aos céus piedosas recomendações e, por baixo, os dizeres da reportagem. Deus está morrendo, era o título da reportagem. Por que motivo um repórter questionava assim? Deus está morrendo? É porque ele pressentia realmente todas estas coisas que trazem os momentos atuais. Guerra entre povos, guerra entre ideais, guerra entre pessoas. Notava que existia realmente um desacerto na estrada da vida e nos caminhos do destino, o que levou o ilustrado pensador francês a dizer: plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes. Quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Inteiramente desencantado com o gênero humano. Deus está morrendo? Perguntava o repórter, por ver os desencontrados problemas que apresenta a vida, inteiramente pendentes, condicionados, sem soluções justas e execuíveis. Deus está morrendo? Perguntava o repórter da grande revista. Mas, fundamentados na doutrina espírita, nós poderemos dizer-lhe: não, Deus não está morrendo. Deus não está morrendo. O que está morrendo, devagarinho, é a concepção humanizada de Deus. É a concepção que os homens têm de Deus, porque quase sempre em a criatura humana ocorre isto, na impossibilidade que ela tem para derramar-se fora das suas limitações, para abarcar o absoluto tanto quanto possível naquilo que ele é e pode ser, na impossibilidade da criatura desbordar-se, ela realiza uma tarefa contrária. Ela simplesmente tenta tomar do absoluto e comprimi-lo até aquele ponto em que ela é, para poder compreendê-lo. Tanto que uma coisa que nós já estamos vendo não mais comporta é a definição de Deus, porque definir corresponde a limitar. Se nós formos definir a Deus, acabaremos nos definindo a nós mesmos. Quando Deus para nós deve ser um anseio, deve ser um ideal, deve ser uma busca. Deus para nós deve ser muito mais um estado de sensação do que de definição, porque a criatura, à medida que ela vai evoluindo, ela vai tendo esquemas, metas, buscas, anseios, ideais, aptidões, faculdades muito mais amplas, que se deslocam à medida que ela, à semelhança de um leque que se abre, pode apresentar todas as suas palhetas circunstanciais.
Ao passo que, se nós definirmos, poderemos limitá-lo e acabaremos por nos definir a nós próprios. Se dissermos, por exemplo, que Deus é bom, Deus será bom até aquele ponto de entendermos ou suportarmos como sendo de bondade. Se dissermos que Deus é justo, Deus será justo até aquele ponto que entendermos ou sentirmos como sendo justiça. Se dissermos que Deus é harmonia, Deus será harmonia até aquele ponto que entendermos ou sentirmos de harmonia. E como cada criatura se coloca em diversíssimos graus na escala evolutiva, logicamente a concepção de Deus terá de variar, desde a forma mais simples até a mais complexa, desde o homem primitivo até aquela criatura que se mostra no ápice das ascensões humanas, na crista da onda evolutiva, como são o artista, o filósofo e o santo. Mas, no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, quando Kardec a formula assim, qu'est-ce que c'est que Dieu? O que é Deus? O codificador não pergunta quem é, porque o quem dá ideia de gente, e a tendência da criatura é logo humanizar Deus. Então, ao invés de ele perguntar quem é Deus, ele pergunta qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est que Dieu? O que é Deus? Que coisa é Deus? E as entidades, naturalmente, sabendo que se referiam a coisas encaixáveis em a natureza humana, que se relacionavam com criaturas humanas, que necessitavam de suportes para o seu próprio entender, elas procuraram sintetizar tanto quanto possível ao nível de assimilação de quem haveria de ler ou de escutar, e fizeram aquela súmula que se encontra na resposta da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ora, mas aí, para um entendimento maior por parte das criaturas, sendo elas portadoras de diferentes momentos de evolução e diversíssimos graus de madureza, semelhantes a vidros de diferentes gargalos. Um vidro pode ter uma abertura ou um gargalo de 1 metro, o outro de 50 centímetros, o outro de 30, o outro de 20, o outro de 10, o outro de 5, o outro de 1 metro, de 1 centímetro. Quando a essência espiritual desce, certamente ela pode cobrir todos os vidros, ou invólucros, ou vasilhames, neles penetrando, desde o maior até o menor, porém não na mesma quantidade. Porque ela terá de respeitar os diferentes tamanhos dos vidros que vão receber a essência que desce ou que cai. Assim, no mundo espiritual, os ideais para descerem ao nosso mundo, especificamente à nossa terra, eles têm que, como que se deformarem para tomar o encaixe daquele vasilhame ou daquele invólucro que vai recebê-lo. Se ele ficar puro demais, permanece lá por cima. Para descer até as suas últimas consequências, eles têm de se encaixar e de se enquadrarem nas estreitezas e nos condicionamentos dos vasilhames. É uma lei imperiosa e inviolável da nossa própria natureza para o sentido de vida que aqui na Terra temos e compreendemos. Todavia, para que nós possamos observar ainda mais o nosso estudo desta noite e as diferentes perspectivas em que a criatura se situa para entender-se a si mesmo e entender a vida, ou entender a vida e, consequentemente, entender-se a si própria, porque sempre haverá um relacionamento entre a alma da criatura e a alma da vida. É importante dizer que milhares e milhões de seres que passaram pelo mundo e que estão passando pelo mundo agora, distribuem-se conforme a sua madureza em 4 faixas de consciências que aqui vão ser estudadas. A primeira faixa, a mais simples, é a consciência instintiva. Milhares e milhões de criaturas no princípio da vida no mundo e na época atual, principalmente em ambientes atrasados como certas localidades africanas, como no continente australiano e em diferentes outros pontos do mundo, estão presentemente vivendo esta faixa de consciência,
que é a consciência instintiva. A criatura tem reflexos muito pequeninos, muito imediatos, quase sempre vivendo de coisas miúdas. Dizia que uma nuvem tolda a sua consciência e elas ficam mais nos hábitos imediatos. Não sabem ainda questionar. Não sabem, por enquanto, refletir. Mas a vida é um contínuo fluxo e refluxo no seu existir. Ocorre através de milênios e de séculos o chamado ioiô da reencarnação, em que o ser vem, adquire experiências numa coletividade, depois retorna ao plano invisível, volta na primeira possibilidade com seus reflexos, patrimônios, carências, ações, desejos, etc. E nesses fluxos e refluxos, nessas vindas do invisível para o visível, e neste retorno do visível para o invisível, a criatura desponta, mais tarde, numa segunda faixa de consciência, que poderá ser denominada de consciência racional. No instante em que o ser pergunta o quê, por quê, com quê, para quê, de quê, no instante em que ela formula uma questão qualquer, observando o céu, as estrelas, o sol, a lua, a árvore, a pedra, o rio, o seu semelhante, no instante em que se lhe desabrocha na alma o porquê, ela penetra na faixa racional. Começa a urdir, começa a elaborar perguntas, começa a procurar para elas respostas. É a segunda faixa de consciência, a faixa da razão. Mas o ser também aí não fica, porque nos deslocares contínuos, a vida está cada vez impulsionando mais para cima, mais para frente, e vai lançá-lo num terceiro campo, numa terceira faixa de consciência, que é a consciência intuitiva. É aquela em que de tão amadurecida está a criatura que ela não tem necessidade de procurar por fora, porque ela já sabe por dentro. De tanto bater e rebater, vir, compor, dispor, retornar, realizar, estabelecer as experiências que ficaram para trás, refundindo-as, rearmá-las outra vez, ela adquire aquilo que se chama a intuição. Quase sempre se pensa que a intuição seja dada por um espírito desencarnado, mas é impróprio dizer-se isso, porque a intuição é uma faculdade da própria alma. O que pode ocorrer de fora para dentro, transmitido por desencarnados, é a inspiração. A intuição não. A intuição é uma faculdade inerente à sua própria criatura. A própria criatura. Pode ocorrer que numa criatura altamente intuitiva, ela se constitua instrumento natural para que os espíritos desencarnados a irradiem. No entanto, a faculdade é sua mesma, condicionada ao seu próprio existir e à madureza que ela conseguiu realizar até o momento presente. Nessa faixa intuitiva, a vida nos tem dado coisas muito interessantes. As crianças precoces, que não tiveram tempo de aprender nos livros, através de relatos, com seus professores, instrutores, mestres, até mesmo parentes, mas já sabem fazer, elas simplesmente exteriorizam aquilo que já está no seu próprio espírito arquivado. Houve várias crianças precoces, e para elas não se encontrou uma solução senão apelando-se para a chave da reencarnação. Mozart, com 6 anos de idade, trazendo as suas composições que maravilharam. Pascal, com 8 anos de idade, traçando o seu teorema que enfrentou séculos. Pierino Gamba e Gianella De Marco, maestrina, de apenas 8 e 9 anos de idade, regendo orquestras de professores barbados, com uma capacidade intuitiva esplendorosa, conhecendo todos os requintes e toda a técnica da arte musical. Tivemos assim os chamados precoces, criaturas profundamente intuitivas, que não têm necessidade de aprender por fora, porque a própria alma, de tanto bater, repetir, deslocar, movimentar, retornar, reiterar experiências, aumentando-as, já tem o seu senso intuitivo, a sua capacidade de saber que lhes é própria,
como um patrimônio todo seu, inviolável. Um dos casos mais extraordinários de intuição, aliado a uma assombrosa capacidade que possui o espírito para, além de tecer o próprio corpo no qual vai se reencarnar, ele consegue trazer para a estrutura do corpo em que se manifestará alguns traços da personalidade que teve na vida anterior. É interessante aqui fazermos uma distinção entre duas coisas. É um fenômeno que se chama de samskara, isto é, a bagagem psicológica, a bagagem intelectual ou a bagagem espiritual que a criatura traz para esta vida. Somente a bagagem psicológica, sem que nela nada lembre a figura anterior que ela movimentou na Terra. É o caso, por exemplo, de um congolês se reencarnar na Suécia ou um sueco se reencarnar no Congo. O que pode ocorrer é simplesmente a passagem de uma bagagem espiritual de uma vida para outra, mas nada lembrar do sueco louro de agora, o congolês negro do passado. Ou nada fazer lembrar do congolês negro do passado, o sueco cabelo espilha de milho do presente. Então isso se dá o nome de samskara. É a transposição da bagagem psicológica, isto é, virtudes e defeitos, inclinações, simpatias, antipatias, tendências, porém, corpos completamente diferentes. Existe outro fenômeno chamado marca de nascença, em que o espírito, além de trazer a sua bagagem psicológica, ele dispõe de um poder mental tão grande, que quando vai elaborar o feto, ele traz certas parecenças que tiveram na vida anterior no corpo em que habitou. Um dos casos mais frisantes de que nos falam os biógrafos é o de François Champollion, que decifrou os hieróglifos, ou seja, os caracteres egípcios de milênios. Quando a mãe de Champollion estava no 6º mês de gestação, ela foi consultar um vidente chamado Jacu, da localidade de Figeac. E ele, em transe, lhe falou que ela teria um filho diferente dos outros 3 irmãos, meio alourados. O menino nasceria com cabelos lisos, cor preta, as pupilas amarelas, a pele cor de jambo, e revolucionaria o mundo. 3 meses depois, contrariando a tendência genealógica dos nascimentos havidos em família, nasceu um neném em tudo, dentro da dissertação dada pelo vidente de Figeac. A criança era cor de jambo, as pupilas amarelas, cabelos pretos. Aos 5 anos de idade, Champollion era encontrado construindo pirâmides de areias nas praias francesas. Era uma criança solitária, triste, não se encaixava dos folguedos, nas brincadeiras de outras tantas crianças. Quando o espírito é muito velho, psiquicamente falando, ele encontra justamente esse desnivelamento entre aquilo que é o anseio da sua própria alma e o lado de fora. Não é uma criança igual às outras. Aos 12 anos de idade, Champollion penetra no liceu. Tem uma forte atração para motivações egípcias. Aos 16 anos de idade, conhece mais egiptologia do que os 3 melhores mestres da Sorbonne, discutindo com eles e entrando em minúcias a respeito de tudo, com referência ao Egito moderno e ao Egito antigo. Consegue decifrar alguns caracteres e se apaixona por inscrições que se encontram em pedras e fragmentos de pirâmides. Quando estava com 18 anos, as forças de Napoleão invadem Mênfis. E nas proximidades de Roseta, encontram a chamada Pedra de Roseta, que estava elaborada em 3 caracteres. Esta pedra foi transportada para o Museu do Louvre, e Champollion era encontrado inteiramente abstraído, desligado, completamente alheado de tudo que havia na vida, flertando com a pedra, namorando a pedra,
procurando entrosar-se naquilo que era a pedra, sentindo-a na sua estrutura exterior e, ao mesmo tempo, querendo abraçá-la e beijá-la no que ela possuía de mais íntimo, uma vibração talvez guardada dentro da sua própria estruturação. Até que ele consegue perceber que as palavras Cleópatra e Ptolomeu estão escritas como que por dentro de um sinal em forma de charuto ou de cartucho. Caracteres que se encontravam dentro do charuto do cartucho jogavam-se com outros tantos caracteres que representavam mais animais e coisas do que propriamente símbolos gráficos. E ali, engenhosamente, ligando o que já conhecia através do lado humano, ligando com o que já possuía através das ondas intuitivas, ele consegue descobrir o significado a voltar para aquilo que é o seu peso específico, para aquilo que ela é, de uma maneira inexorável, inviolável. Nós nos lembramos, na época da nossa infância e adolescência, um caso muito curioso que aconteceu entre meninos que se predispunham a virar santos. Todos combinaram virar santos, achavam bonito a vida do santo, aqueles dados dos milagres, etc. Então nós nos combinamos, todos nós, 6 a 8 crianças, a virar santo. Todos aderiram à ideia de virar santo. Iriam perder assim o volume da comida, a quantidade de líquido das vitaminas, teriam que abandonar ou abrir mão dos seus soldadinhos de chumbo, dos seus bodotes, das suas setas, das suas espingardinhas de cartucho e rolha, e outras tantas concessões, porque santo não pode brincar com essas coisas, e essas coisas não se encaixam na vida dos santos. E assim a coisa aconteceu. No primeiro dia, o menino A ficou muito aflito, porque perdeu todos os seus soldadinhos de chumbo, apanhados por aqueles que não queriam virar santos. No segundo dia, foi a época, ou o momento do bodoque, da espingardinha de cartucho, da sacolinha de balas, do automovinho ligado à eletricidade. No quinto dia, a redução na alimentação, nos coquetéis, nas vitaminas. No sexto dia, a perda dos sapatos, das uppercuts. No final de 8 a 9 dias, ninguém estava aguentando. Todos começaram a chorar e exigir os seus brinquedinhos e os seus pertences, que partiram para outras mãos quando eles começaram a fazer o teste de largada, a fim de virarem santos e respirarem os altos climas espirituais. Isso é muito interessante, porque em doutrina espírita, sendo ela uma doutrina liberal, não impõe. Tanto que em doutrina espírita não existe a chamada moral canônica. A doutrina espírita não estabelece por parte de ninguém um centro espírita que deva nos calcanhares controlar alguém naquilo que conversa de manhã com uma criatura loura, à tarde com uma criatura preta e à noite com uma criatura morena. De que conversam, a que caminho tomam, por que vêm, por que vão, com que roupa estão, se devem ou não entrar em tal ou qual clube, verificando essa ou aquela partida. Isso não existe em doutrina espírita. Simplesmente porque doutrina espírita não tem moral canônica, moral de enquadramento em que uma comunidade deva controlar alguém ou um grupo de alguns. Mas o que a doutrina espírita tem é a sua chamada decorrência ética, a sua moral natural, em que ela apresenta o fenômeno, traça a anatomia do fenômeno, percorre a trajetória dele, verificando em que consequência pode ser tirada a sua feitura de base filosófica, de forma de comportamento. Ora, se a criatura sabe que está dentro da vida eterna, que ela está se desabrochando cada vez mais para a vida, que ela hoje é o resultado do ontem, como amanhã será o resultado do hoje, que o futuro será filho do presente e neto do passado. Se ela sabe que cada dia ela está prestes a desembocar no imponderável, porque ninguém vai ficar para a semente, e o corpo mais lindo, mais anatômico, mais maravilhoso, mais sensacional, atlético, formoso, perfumoso, amanhã, dentro de 20 ou 30, 40 dias, estará gaga pela ordem natural das coisas, porque ninguém vai ficar invulnerável, permanecendo numa carne sempre jovem e sempre bela. Então, se a criatura sabe que tudo é telomênico, que ninguém segura ninguém,
que nós estamos passando pelas pessoas, como as pessoas estão passando por nós, a semelhança da tentativa de querer agarrar a água fechando a mão, quando a água passa pelos dedos e não pica, assim somos nós, fenomênicos, provisórios, fisicamente falando, sem estabilidade nenhuma. Ninguém segura o seu próprio corpo. Como é que vai segurar o corpo do papai, da mamãe, do filhinho, da avózinha, do priminho, do conhecido, do parente, do amigo? Ninguém pode fazer isso, porque simplesmente, enquanto a vida na carne, existe um imenso mar fenomênico, milhares e milhões de deslocamentos em todo sentido, daí surgindo uma decorrência de natureza lógica. Ninguém é de ninguém, porque todos nós somos criaturas de Deus. Poderíamos ser compromissadamente de alguém por algum tempo, até que a vida estabeleça bases de vínculo e tire uma prova em comum entre 2, entre 3 e entre 4 ou mais. Porém, ser-se alguém de alguém para toda a eternidade, isso não acontece. Não acontece porque a vida, de vez em quando, ela desloca os seus quadros, dá uma sarabandada para modificar-se tudo. Ainda recentemente nós estávamos conversando com uma pessoa de Belo Horizonte, e essa pessoa não era espírita, e dizia assim: mas tão bom se a pessoa permanecesse na carne, se não houvesse morte física, se nós continuássemos psicológica, materialmente estruturadas como somos, em tudo por tudo, nos nossos níveis, nos nossos domínios, nos nossos trabalhos. Mas imediatamente admitiu que isso seria um enorme erro, porque todos aqueles que exploram, portadores de grandes patrimônios, continuarão sempre explorando. Aqueles que estiverem sofrendo humilhações, impedimentos, condicionamentos, ficariam para sempre sofrendo essas coisas. Mas é da lei, é de um determinismo reencarnacionista que de vez em quando a vida desloque todas as perspectivas, passando, se for o caso, o rei para mendigo, e tirando, se for a necessidade, o mendigo para uma posição melhor, fazendo com que raças espoliadas milenarmente usufruam as possibilidades de progresso de raças enobrecidas ou tecnicamente melhor situadas, ou então fazendo com que criaturas displicentes, negativas, imperiosas, tirânicas, ditatoriais, abandonem aquele esplendor ou aquele fausto em que vivam e possam se dirigir a raças mais atrasadas para, por intermédio de sofrimentos e outras tantas limitações, desenvolverem os seus próprios recursos e experiências. Tudo, além do karma, a reencarnação faz, tirando do mais para o menos, passando do menos para o mais, fazendo com que a criatura respire em diferentes epidermes, em vários corpos, de várias categorias, em épocas, em pátrias, em situações, para que ela possa esfericizar-se, tornar-se cada vez mais global em tudo por tudo, e perdendo principalmente os preconceitos de que disponha, preconceitos de raça, preconceitos de cor, preconceitos de religião. São preconceitos que aniquilam e que condicionam profundamente a criatura, porque é da lei, e reparem que coisa interessante, a dar-se crédito no que falam os guias espirituais. Quase sempre as criaturas racistas são as candidatas futuras em corpos que trazem aquela cor justamente odiada por elas. Elas vão experimentar na própria carne, na própria essência, o quanto dói a dor do desespero, do abandono, da desilusão, da humilhação. De forma que, por causa disso mesmo, sem a reencarnação, o mundo seria um turbilhão de desordem e de anarquia, porque não se conseguiria tomar dos fragmentados e difusos problemas que aí estão e encaminhá-los organicamente à unidade, afunilando-os de maneira extraordinária. Sem a reencarnação, não se poderia trazer uma solução natural para o problema do ser, do destino e da dor. E todos nós ficaríamos como criaturas estanques, sem poder sair de nós mesmos, com os nossos problemas e as nossas aflições, como que num curto-circuito desesperado, que a nossa mente e as nossas emoções se entregariam, rodopiando, rodopiando, rodopiando sempre, sem que pudessem, daí deste rodopio, sair para mais além, quebrando um vínculo de trajetória. Mas com a reencarnação, não. A ideia se expande
ela se amplia, ela se modifica, ela se refunde. Aquele que está no menos passa a considerar o mais, aquele que está no bom passa ao melhor, dentro de substanciais posições que o ser ocupe dentro do grande carreiro evolutivo. Ante os comentários sublimes que a doutrina espírita nos apresenta à semelhança de um pilão maravilhoso, ante as alternativas da vida e os quadros do destino, que estão permanentemente desfilando ante os nossos olhos, chegaremos à conclusão de que a doutrina espírita explica suficientemente todas as questões e problemas com que nos defrontamos presentemente, ou com questões e problemas de pessoas que venham a nós exigindo, solicitando informes ou respostas. Mas, fora do conceito reencarnacionista, não se consegue chegar a resultado algum, porque basta olhar-se o imenso painel que aí está, de guerras, perturbações, aflições de espírito, inconformismo, desespero, sem uma chave da reencarnação para dar finalidade a isto tudo, encaminhando cada coisa às suas finalidades supremas, chegaremos à conclusão de que Deus está querendo salvar o gênero humano e não está podendo, ou Deus está podendo salvar o gênero humano e não está querendo. Se Deus quer salvar o gênero humano e não pode, Deus não é todo poderoso. Se Deus pode salvar o gênero humano e não quer, Deus não é todo misericordioso. Imaginemos a que resultado terrível chegaríamos se tivéssemos de nos abster de um conceito reencarnacionista, da lógica das vidas sucessivas, para poder tomar o psiquismo vivo, examiná-lo, colocar-lhes cunhas, deslocá-los para novas modalidades, para novas paletas, para novas facetas, para panoramas sem fim. E concluiremos com o grande Castro Alves no Parnaso de Além Túmulo, quando nos brinda com as suas frases lapidares maravilhosas. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Tá.